Camila, eu acho que é preciso atualizar sua página e sua área de trabalho para poder compartilhar a tela e você ter acesso a voz, a falar, né? Agora vocês estão Nossa, escutando? agora sim, tudo ok. Só dizer que a nossa colega de suporte é Carol, que está fazendo aí essa mediação toda dessa parte tecnológica. Boa apresentação, Camila. Obrigada. Se você puder, me confirma quando a minha tela começar a apresentar o slide, por favor. Confirmo sim. Está aparecendo aí minha capa? Agora está aparecendo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou arquiteta urbanista. Atualmente, eu sou bolsista na Secretaria do Estado de Administração e eu venho desenvolvendo um trabalho na Subcorredoria de Patrimônio lá. E aí lá eu tenho trabalhado com a gestão dos bens imóveis em desuso pertencentes ao patrimônio do governo do Estado, mais especificamente, que é justamente o que originou essa minha pesquisa. Bom, esse estudo está inserido no contexto da gestão do patrimônio público e ele tem ênfase no que diz respeito aos bens imóveis, mais precisamente aqueles onde não há o cumprimento da função social, que são os bens imóveis em desuso, subutilizados, etc. A existência desses imóveis ela está relacionada à presença de falhas na gestão, principalmente relacionadas às ferramentas de armazenamento e acesso às informações dos imóveis, além da sua espacialização. Tendo em vista a organização dos meios para se promover a função social dos imóveis públicos estaduais, esse estudo, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo tornar prático o acesso às informações dos imóveis em desuso, que estão registrados na SUPAT, que é a Subcorredoria do Patrimônio, e, para tanto, vêm sendo realizadas buscas para a identificação desses imóveis e estão sendo compiladas suas informações e eles estão sendo inventariados e mapeados. Bem, atualmente, o sistema lá de gestão dos imóveis tem sido registrar os imóveis no patrimônio, e aí esses imóveis recebem uma ficha de cadastramento e tem registros fotográficos e a documentação cartorária, quando existe. É feito um levantamento por uma empresa que foi recentemente contratada pelo governo para fazer o levantamento dessas informações sobre todos os imóveis do governo do estado, que é a MIP do Brasil. Ela foi contratada em 2017. E aí essa empresa produz plantas, ela dá registro fotográfico, produz memorial descritivo, laudo de avaliação e apresenta toda a documentação e a localização desses imóveis. E aí, após isso, é feito um cadastro no sistema gestor patrimonial, onde são colocadas tais informações que essa empresa obteve. E aí, um outro esforço que foi também recente, esse ainda mais recente, foi feito esse ano, foi o georreferenciamento através do software QGIS, que é um software que produz mapas, onde é possível fazer o georreferenciamento de imóveis. E aí, isso foi a equipe técnica da SUPAT que produziu. Então, as ferramentas disponíveis hoje em dia para buscar imóveis internamente, né, no nosso setor, são as pastas de um servidor, onde vão ter as informações levantadas pela MIP do Brasil, planilhas que são produzidas pela equipe técnica do nosso setor, o sistema gestor patrimonial, onde existem as mesmas documentações e arquivos semelhantes aos das pastas do servidor e, atualmente, o mapeamento desses imóveis através desse software QGIS. Então, os atributos úteis para a realização de buscas internamente pelos imóveis são os números de registro desses imóveis. Cada imóvel vai ter um número específico de registro. A gente também pode buscar por municípios. Recentemente foi feito um esforço também onde
a gente dividiu pastas para a colocação dos arquivos de imóveis de cada município. Então, a gente pode entrar na pasta de um município e pesquisar pelo número de registro de um imóvel internamente nessa pasta. E também pelo endereço, é possível pesquisar, tendo esse software QGIS, né? Tendo os imóveis já mapeados nele. Pelo ocupante também é possível buscar, e pela região onde ele se encontra, né? Através também do QGIS. E aí a gente percebeu, a partir de diversas demandas que chegam no nosso setor, que um atributo ausente nessa pesquisa é a pesquisa pelo tipo de uso, ou desuso nesse caso, né? Por exemplo, não é possível eu pesquisar todos os imóveis que funcionam escolas estaduais no nosso estado. Não existe essa opção. Não existe a opção de eu pesquisar todos os imóveis em desuso no nosso estado. E aí, essa pesquisa vem justamente para facilitar essa busca, encontrar meios para facilitar essa busca. E aí, por que é importante investigar o desuso? Essa slide tem esse título, Investigação do Desuso, foi justamente a forma como eu nomeei a pasta onde vem sendo realizada essa pesquisa. E aí, por quê? Por que fazer isso? Para buscar promover a função social desses imóveis, para que esses imóveis não fiquem esquecidos. Para identificar os imóveis disponíveis para alienação, por exemplo, que foi uma demanda recente, para identificar os imóveis disponíveis para implementação de novos usos, que é algo também recorrente. Alguma secretaria precisa de um espaço para dispor um novo uso. E também importante para a conversão em áreas de reflorestamento, que também foi uma demanda recente. E aí, atualmente, essa pesquisa eu estou desenvolvendo com esses seguintes passos, né? Inicialmente, eu estou fazendo essa busca a partir dos imóveis já validados, aqueles imóveis que tiveram todos os seus dados e os valores validados por uma comissão. E aí, isso vem sendo feito aos poucos, essa validação. Então, a primeira remessa de imóveis validados que eu analisei foram 895 imóveis. E aí, eu recebo essa planilha de imóveis e, a partir dela, eu vou olhar imóvel por imóvel. É preciso conferir todos os imóveis, se eles estão em uso, né? Porque a gente não tem conhecimento de quais estão em desuso. Então, a partir dessa planilha, nela estão dispostos, por exemplo, o município, o número de registro. Então, eu uso as ferramentas existentes atuais para pesquisar isso. Posso buscar pelo número de registro nas pastas de município, por exemplo, nas pastas do servidor ou no sistema gestor patrimonial. E aí, de cada imóvel desse, eu faço uma análise imagética. Eu vou olhar as imagens presentes nos laudos de avaliação de cada imóvel e, de vez em quando, é necessário também analisar a partir do Google Street View, quando esse registro foi feito em anos anteriores, por exemplo. Tem vários registros de 2017, 2018, então eu preciso atualizar essa verificação. E aí, posteriormente, os imóveis que são filtrados aí, a partir das imagens, eles são tabulados. E aí eu vou possuir 4 classificações nessa tabulação, que são os imóveis onde já foi possível verificação em loco, imóveis onde não está claro se está ou não em desuso. Enfim, são essas 4 classificações que estão descritas. E aí também nessa tabulação estão dispostos alguns dados referentes a esses imóveis. São diversas informações presentes nessa planilha. E aí, posteriormente, quando possível, está sendo feita a verificação em loco. A gente já conseguiu visitar vários imóveis aqui de Natal, região metropolitana. Então, a gente verificou que a maioria dos que foram filtrados já na imagem, na análise imagética,
realmente estavam em desuso a partir da verificação em loco. E, após isso, a gente começou a produzir um mapeamento somente dos imóveis em desuso. A gente tinha um mapeamento de todos os imóveis, e aí agora a gente pode aplicar o filtro para ter só os imóveis em desuso, né? A partir do QGIS, a gente exportou um arquivo KMZ para o MyMaps, e é o que eu vou apresentar para vocês. E aí aqui eu mostro como fiz a busca a partir do sistema gestor patrimonial, essa aqui, e essa daqui pelas pastas de municípios, as pastas do servidor que divide por municípios. E aí aqui mostra a análise imagética, como é feita, que é exemplo de um imóvel que está localizado em Canguaretama. Era um antigo posto de coleta da Secretaria Estadual de Tributação. E aí aqui é a planilha. Ela é bem extensa, é impossível a visualização dela, tanto no formato do artigo convencional, como no slide. Então, no artigo, eu deixei um link disponível para que fosse possível acessar essa planilha. Que aí as 4 classificações de imóveis estão divididas por cores. E aí aqui é a verificação em loco, onde a gente verificou que realmente o imóvel estava em desuso, extremamente deteriorado. E aqui uma imagem do mapeamento que foi feito a partir do QGIS exportado para o MyMaps para poder ser possível apresentar essa imagem, né? E aí aqui está especificado como seria interessante fazer a apresentação de cada imóvel desse. Aqui teria uma lista do número de registro de todos os imóveis, e aí clicando em cada um deles, apareceria a localização em que ele está e algumas informações básicas sobre eles. E aí alguns dados um balanço geral, né, do que a gente alcançou com essa pesquisa. O total de imóveis registrados em um patrimônio do governo do estado é 3.449, e até então, até o início dessa pesquisa, né, tinham sido validados 895 imóveis. Desses 895, todos foram analisados, e a partir da análise imagética foram filtrados 153 imóveis, e desses 153 imóveis foi possível verificar a situação de desuso em 28 imóveis, verificar em loco. E aí, a quantidade de imóveis restantes que a gente vai precisar analisar ainda, depois que forem validados, é 2.554 imóveis. E aí, a conclusão dessa pesquisa é que uma forma ideal de se buscar imóveis seria a partir da espacialização, ou seja, seria interessante que existisse um mapa com todos os imóveis, e a partir dele a gente pudesse filtrar, por exemplo, por tipo de uso, por município, por proprietário, enfim, por valores, por área, talvez. Então, essa busca ideal inclui a espacialização, com a possibilidade de outros. Inclui a apresentação de informações básicas nesse mapeamento, a presença de alguma imagem do imóvel e também algum link ou uma pasta compactada onde houvessem todos os arquivos referentes àquele imóvel. E é basicamente isso. Obrigada. Próximo trabalho é Covid-19, transparência e compras públicas, ações e desafios do governo do estado do Rio Grande do Norte, apresentado por Felipe da Silva Teixeira. Ok? Bom, boa noite, pessoal. Como já sobre a Covid-19, transparência e compras públicas, ações e desafios no governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Meu nome é Felipe da Silva Teixeira. Se pesquisa lotar a escola do governo, especificamente no Ministério
E o trabalho, na verdade, ele era para ser aplicado, apresentado na sala de compras, mas infelizmente por um erro na hora de a gente subiu um desafio de perspectiva na gestão pública. Mas, enfim, não deixa de ser um desafio, uma perspectiva futura diante do momento que nós estamos vivendo. Eu estou com um probleminha com a minha webcam, ela está desligando assim, frequentemente, mas eu vou continuar a apresentação do áudio. Bom, antes de iniciar com a introdução, o trabalho ele apresenta um panorama geral sobre as contratações públicas, aqui especificamente no Rio Grande do Norte, e também sobre a questão da transparência, né? Algo primordial, algo que é um preceito, né, da lei, né? Então, a gente faz esse paralelo através das manifestações e também da ocorrência de registro de novas legislações, seja no governo federal, assim como no âmbito estadual também, especificamente do governo do estado. Bom, a questão da pandemia, né, iniciou com a declaração da OMS, né, sobre o estado de classificação de importância nacional do coronavírus. Isso surgiu um alerta para todos os países, né, a declaração de pandemia mundial, diante da eminência de contaminação da população. Então, os países começaram a decretar estado de calamidade pública, né, justamente em decorrência do surgimento desse coronavírus, né, nos países, né, chegando no Brasil, no dia 20 de março, ser decretado, o estado de calamidade no Brasil. Isso abriu precedente justamente para a questão de contratações, como a gente sabe, como ocorre um problema de calamidade pública, né, ainda mais nessa magnitude, né, que ocorreu e está ocorrendo e continuará ocorrendo até o surgimento, digo eu, de uma vacina ou algo que possa vir combater a disseminação do país e todo mundo. Então, o Brasil decretou estado de calamidade através desse decreto legislativo de 6 de 20 de março de 2020, logo após a declaração da OMS sobre essa elevação da pandemia do novo coronavírus. Até o momento, diante da análise feita até finalzinho desse mês de novembro, o governo federal emitiu 52 atos normativos, seja eles decretos, portarias, projetos de lei, né, que consequentemente viraram leis, visando o combate ao novo coronavírus. Então, a gente fez esse paralelo aí, fez essa pesquisa também, para poder saber quais são essas ações específicas, né, justamente porque nós estamos tratando dessa questão das compras públicas, mas todas as ações, todos os atos normativos acabam impactando diretamente a efetivação desses atos normativos, né? Então, nos estados brasileiros e Distrito Federal, até o momento pesquisado, foram emitidos 1.486 atos, como disse, questões de decretos, leis, nesses estados brasileiros, e no estado do Rio Grande do Norte, foram emitidos até o momento 42 atos normativos, né? Então, nós podemos destacar entre esses 42 atos normativos emitidos no estado do Rio Grande do Norte, o estado de calamidade e emergência, assim como também a questão das atividades essenciais, né, que continuaram durante esse momento de pandemia, né, as medidas de estímulos econômicos, né, como também a retomada gradual das atividades econômicas no nosso estado, e também as medidas de proteção social e doações, né? E uma das outras medidas também que está nesse quantitativo que elencamos no nosso trabalho, está a questão também do teletrabalho, que foi uma das medidas adotadas em virtude da pandemia, né? Então, decorrendo desse avanço da pandemia no Brasil, né, o governo federal emitiu a medida provisória 961, de 6 de maio desse ano, né,
justamente autorizando o pagamento antecipado das licitações e contratos, né? Aí também adequando os limites de licitação, quer dizer o quê? Que aumentou os limites anteriores que tinham de licitação, como, por exemplo, a questão de contratações de obras de serviços era de 33 mil, passou a ser de 100 mil, né? E também a dispensa, o valor de dispensa, que era de 7.600, passou a ser de 50 mil reais, a partir dessa medida provisória, né? E também, além disso, podemos destacar o decreto também estadual 29.599, né? Esse decreto estadual trouxe mudanças na realização das sessões presenciais de licitação, podendo ocorrer essas sessões de licitação por meio de videoconferência, né? Então, essa medida provisória surgiu, voltando à questão da medida provisória, surgiu diante da necessidade de uma maior agilidade e celeridade do sistema, abertos em virtude do combate à Covid no Brasil. Então, isso abriu um precedente, né, para abrir de uma quantidade maior, né, de licitações, seja pelo governo federal, estadual ou municipal. Isso também, consequentemente, pode abrir um precedente também para superfaturamentos. Isso, a questão de superfaturamentos vindos claramente todos os dias praticamente nos jornais durante um bom tempo, com relação a respiradores, máscaras, enfim, instrumentos voltados para a limpeza, entre outros, né? Então, a medida provisória trouxe essa possibilidade de você licitar, você fazer essas contratações, né, de uma forma mais ágil, mas também, consequentemente, trouxe consequências, né, em virtude dessas questões já mencionadas. Então, nosso trabalho procura saber quais são os impactos da pandemia do novo coronavírus nas compras públicas no estado do Rio Grande do Norte, através de quais premissas? Das legislações outorgadas até aqui, da transparência, a questão da transparência no estado e ações dos órgãos de controle do estado. Então, essas ações dos órgãos de controle, saber quais são as ações que os órgãos de controle desenvolveram até aqui, justamente para poder conter essa questão de superfaturamento nas contratações realizadas durante esse momento de pandemia. No nosso referencial teórico, nós tratamos das compras públicas e transparência pública. Os procedimentos metodológicos, na questão da natureza, com relação à natureza dos procedimentos metodológicos, ele é um estudo descritivo, busca retratar, diante do aprofundamento da temática, dados sobre as compras públicas durante o período de calamidade pública no estado do Rio Grande do Norte, e em relação aos procedimentos técnicos, né, ele foi desenvolvido buscando a obtenção de dados e documentos, assim como legislações, atos normativos referentes às compras públicas durante o estado de calamidade pública. Então, na questão do desenvolvimento dos resultados, ela está dividida em 3 fases. A primeira, a gente está relacionada à Covid e às compras públicas, a segunda, as legislações e atos normativos, e a terceira, de controle e transparência dos dados sobre os gastos públicos. Então, podemos ver, já na questão da apresentação e discussão dos resultados, trouxemos essa discussão bastante importante, imperante que não é algo específico apenas, né? Vimos esse acontecimento surgir em todos os países, na verdade, na maioria dos países, vamos dizer assim, sobre a questão do sobrepreço dos produtos, de limpeza, equipamento de proteção individual e equipamentos hospitalares. Até hoje, podemos encontrar o sobrepreço de alguns equipamentos, principalmente equipamentos de EPI, sobre os EPI, como coisas básicas aí, nós comprava antes da pandemia máscara, né, que comprava com preço baixíssimo, máscara, até mesmo álcool, que já está voltando ao valor normal, valor de mercado anterior à pandemia do coronavírus,
que hoje ainda encontramos alguns locais vendendo sobrepreço desses produtos. É algo preocupante, porque durante esse período de pandemia, a procura foi tão grande que, consequentemente, o mercado aumentou o valor desses produtos, mas muitos deles também aproveitaram desse momento para poder superfaturar. Então, isso é uma questão muito delicada que não vamos tratar, não tratamos, na verdade, nesse artigo, nesse estudo, justamente porque é algo que precisa de uma pesquisa mais detalhada, aprofundada sobre essa temática específica, né, para a gente poder estar trazendo a discussão, quem sabe, futuramente. Então, entre as ações que foram deflagradas aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, foi a criação da plataforma Fiscaliza RN, né, essa plataforma criada em parceria com o Ministério Público Federal e o LAIS, que é o Laboratório de Inovação e Tecnologia da UFRN, né, em saúde da UFRN. Essa plataforma surgiu a partir de uma recomendação do próprio Ministério Público sobre a questão da transparência dos gastos públicos no estado do Rio Grande do Norte, né? Então, essa plataforma não serve só para a questão de divulgar os dados sobre as compras públicas durante esse período de pandemia do estado do Rio Grande do Norte, especificamente, a gente pode estar falando assim, mas também porque essa recomendação estende ao ente municipal, né? As prefeituras municipais, então, estão divulgando os dados, né, nessa plataforma, assim como também a população geral está podendo fazer essa fiscalização nessa plataforma. Então, a criação e execução dessa plataforma segue as recomendações do Ministério Público, conforme já dito anteriormente, né? Ela é referente a uma recomendação titulado 07 da Covid, então é porque o Ministério Público já estava acompanhando todas as ações, até porque envolvem recursos federais, né? Então, a gente vê durante esse período bastante a transferência de recursos federais, né, seja para o Estado, para os municípios, justamente a questão do combate, né, do coronavírus. Então, para fazer essa gestão, para saber como está sendo utilizado esse recurso, o Ministério Público emitiu essa recomendação, né, que daí surgiu a plataforma, né? É bastante interessante a recomendação, que ela traz essa recomendação, né, essa recomendação, apesar de ser redundante, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, né, isso resultaria no governo, e a todos os prefeitos e prefeituras do município, né, aqui, que compõe a jurisprudência, a questão da Procuradoria do Estado aqui do Rio Grande do Norte. Então, além disso, né, a questão de recomendação de controle e monitoramento desses dados financeiros, né, a gente teve a instituição da Instrução Normativa de número 03 da Controladoria do Estado, a Control, né, que nessa instrução normativa, justamente ela traz uma orientação a respeito da divulgação das aquisições referentes ao combate ao coronavírus no Estado, por todos os órgãos do Estado, da administração direta e indireta do governo do Estado. Então, todas as contratações que foram realizadas durante esse período voltadas ao combate da Covid deve seguir essa instrução normativa, né? Então, como uma forma de poder facilitar também, até porque é algo novo, tanto para quem está fiscalizando, como para quem também está executando, né, na parte executora, digo, das secretarias e das instituições, a Control elaborou uma cartilha justamente destinada a toda a administração pública do Estado, contendo orientações referentes à instrução normativa, de uma forma a facilitar o entendimento desses dados, né, dessas informações, para poder ser divulgado. Essa divulgação ocorre justamente no Portal da Transparência do Estado, né? Esse Portal da Transparência aqui também alimentado pela Control, então não há aba específica para a Covid, é disponibilizado todas as informações referentes a contratações
voltadas ao combate do coronavírus no Estado. Então, você entrando no portal da transparência do Estado, você consegue encontrar no portal da transparência /Covid, você consegue encontrar todas essas informações referente às contratações públicas ocorridas até o momento, né? Isso, a partir da nossa apuração, a última atualização ocorrida no site foi dia 4/11 do mês passado. A gente vê que tem aí uma diferença de tempo, já um tempo, quase um mês, né, sem atualização. A gente não sabe quem de informações, porque eu creio que durante esse mês tem ocorrido, sim, contratações, compras relacionadas à Covid, né? Então, a questão da atualização dos dados ainda está demorando um pouco. Mas, enfim, apesar dessa demora, a gente vê como um ganho, né, essa divulgação dos dados, ver sobre os dados apresentados. Até o momento, né, o governo do Estado é o que mais contratou durante esse período, né? A Secretaria de Estado de Saúde Pública, que é a CESAP, consequentemente é a segunda. A gente sabe, diante das ações que a CESAP, em conjunto com o governo do Estado, vem desenvolvendo durante esse período de pandemia, né? Então, consequentemente, se torna as duas a seguir, né, as três principais órgãos, vamos colocar assim, né, que contrataram durante esse período de pandemia, né? Então, esse monte das três representa mais de 60% das contratações geral que é um fator bastante da demanda que as secretarias têm, né, justamente para poder combater o Estado. Então, do total, até agora, apuramos 19 secretarias, né, entre 19 órgãos, entre secretarias, fundações, que divulgaram dados referentes a contratações, né? Posso estar destacando algumas, como o Corpo de Bombeiro, o CEASA, a Fundação José Augusto, né? Entre outros órgãos que divulgaram esses dados referentes a contratações durante esse período. Então, com relação a quais são esses gastos, né? Para onde está sendo esses gastos? Elencamos aí os três locais onde eles estão sendo realizados, né? Então, o primeiro que podemos ver é a folha de pagamento. A folha de pagamento representa o principal montante durante esse período de pandemia, né? E tem a segunda, a Liga, né? A Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. E também temos em terceiro lugar o Instituto Jurídico para a Efetivação da Cidadania. O Instituto Jurídico, ele é justamente uma instituição montada que foi utilizada durante o combate ao coronavírus. Então, a gente vê a representação desses dados justamente uma efetivação de fato que acompanhando. Então, entre as ações ainda elencamos as ações que são os programas, né, realizados pelo governo do Estado, o RN Mais Protegido, o RN Mais Unido e o RN Chegar Junto. Eu vou dar uma corridinha com relação aos resultados e a gente chegar na conclusão por causa do horário. Entre os resultados encontramos que os estados brasileiros então, não é algo novo a questão da divulgação desses dados, né? Então, existem leis como a lei de transparência, né, que fala sobre a divulgação desses dados, mas, né, em decorrência da pandemia, né, encontra também a questão, na forma do governo federal, ter também um sistema, né, apropriado para isso, para a divulgação desses dados, né? E como um ganho, a gente pode estar identificando a criação da plataforma Fiscaliza RN em conjunto com o portal da transparência, né? Apesar das informações do portal da transparência ter sido até agora, né? Então, mas mesmo assim, a gente vê que foram 500 plataformas do período, né?
uma forma fácil, sintetizada, né? E algo que chamou a atenção foi a diferença de informações que tem na página e no disponibilizado na planilha Excel. Né? Pode ser algum erro com relação à digitação, enfim, algo que você detalha com um pouco mais de seriedade. Muito obrigado, agradeço a apresentação e a presença de todos. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Vamos seguir com as apresentações da tarde. Ao final, a gente faz um comentário geral específico de cada trabalho apresentado. Pronto, pode iniciar. Pronto, boa tarde a todos. Eu me chamo Poliana Melres, sou fisioterapeuta paraibana, trabalho no Hospital Monsenhor Antônio Barros, sou coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente e do Núcleo de Educação Permanente de Saúde, da Rede CESAP. Esse trabalho, Saúde Pública e Neoliberalismo, uma análise a partir das características e gestão do Sistema Único de Saúde no Brasil, foi feito em parceria com minha colega de doutorado, Larissa Fernandes da Silva. Gradativamente, na história da humanidade, os sistemas políticos e econômicos perpassaram por alterações que estão cada vez mais em evidência devido ao posicionamento e ascensão de alguns grupos políticos que defendem os ideais neoliberais. Entretanto, existem algumas áreas que podem ser afetadas e sofrer maiores impactos, já que certos sistemas entram em discordância com o neoliberalismo. Uma delas é a área da saúde pública. A consolidação da saúde como instrumento para melhorar a vida da população apenas ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial com o advento do capitalismo. É até contraditório, né, dizer que com o advento do capitalismo houve uma melhora, né, na vida das pessoas, mas foi o que aconteceu, né, o welfare state, que é o estado de bem-estar social, e dos sistemas de saúde da Europa e Estados Unidos. Antes dessas mudanças, a saúde era considerada como um negócio que proporcionava lucros aos que viviam delas, né, segundo Elias 2005. E hoje, né, o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que completou 30 anos, nem se compara, né, aos planos de saúde, aos sistemas de saúde da Europa e Estados Unidos. Então, esse sistema de bem-estar social envolve responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem-estar básico dos cidadãos. Erradicar a pobreza, o desemprego e a dependência do salário e reduz as divisões sociais. Então, partindo da discussão, partindo dessa premissa, o objetivo desse trabalho é analisar, a partir da literatura, quais são os desafios e obstáculos do SUS em sua funcionalidade e o impacto de uma doutrina neoliberal na saúde pública. O trabalho, ele é extenso, eu gostaria muito de falar sobre o SUS, só que o tempo não é permitido, então vai ser bem sucinta a discussão sobre o SUS. O SUS ele é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, ou seja, pelos 3 entes federativos, né? Por fundações mantidas pelo poder público, por entidades filantrópicas e por unidades privadas conveniadas e contratadas para complementar o sistema, que chamamos, né, do sistema complementar, que atuam como se fossem públicas, usando as mesmas normas do serviço público. Nessa ambiência, o SUS no Brasil, embora enfrente empecilhos, a fragmentação da realidade e o individualismo fazem parte desses preceitos que baseiam o projeto privatista, contrariando as bases do caráter universal e coletivo asseguradas na Constituição e tanto preconizado pelos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil. A responsabilidade na saúde reúne diversos fatores que devem preservar a vida dos cidadãos, né, de serem acometidos por doenças, na medida do possível, como, por exemplo, direito à moradia, saneamento básico. Se esses direitos estão incluídos na Constituição, é função do Estado promovê-los. Entretanto, a privatização dos meios de saúde interfere nesse atendimento às pessoas que não têm condições financeiras
e que ao pagamento, né, dessas consultas, remédios e demais fatores. Uma explanação mais recente, apontada por Souza e Souza Juno, demonstra que a redução desses direitos sociais é acompanhada do fortalecimento do grande capital, apoiado pelo Estado, que prioriza a área econômica em detrimento das garantias sociais, que, mesmo asseguradas constitucionalmente, não recebem a atenção devida por parte dos governos. As políticas sociais, em especial a saúde, passam por amplo processo de seletividade, focalização e privatização. Por isso, fica cada vez mais difícil garantir o acesso dos serviços de saúde no Brasil de forma universal e integral. Então, vocês imaginem, nesse contexto que eu estou discutindo com vocês, a situação que tivemos agora há pouco, e foi falado pelo colega, a Covid, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Imagine a situação se a gente não tivesse o SUS nesse momento, se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, como era que teria ocorrido essa pandemia? Embora a teoria neoliberal aponte a responsabilidade do Estado, ou a Constituição aponta a responsabilidade do Estado de garantir o direito básico do cidadão, a prática das políticas públicas na saúde, como os autores citados anteriormente mencionaram, em alguns casos progressivamente vai se moldando aos interesses do Estado, que vê na economia o fator-chave para a sua evolução. E a gente sabe que a saúde, na verdade, consome mais do que produz lucro, né? Principalmente o SUS. O SUS, ele utiliza o capital federal, estadual e municipal e não produz riquezas para o país, né? Nesse âmbito, o investimento e distribuição de renda para a área da saúde, por tornar-se vulnerável, principalmente quando se há retorno financeiro de clínicas e empresas privadas. Esse movimento privatista também aponta os modelos neoliberais em outros países, principalmente os europeus, entretanto, não só na saúde, mas em outras áreas. O investimento é repassado de forma organizada e direta, favorecendo a atenção básica. Tais países têm uma população menos diversa no quesito classes sociais, se comparando ao Brasil. Então, o Brasil é um super, né, continente que possui índios, negros, brancos, pardos, mulatos. Então, é um país diversificado, né, e que ocorre uma desigualdade social. Em continuidade, um estudo realizado por Viana Silva, 2018, apontou as implantações do neoliberalismo na proteção social e de saúde, que rendeu o quadro a seguir. Então, aqui, esse quadro, vocês podem ver as implicações, né, do neoliberalismo para a sociedade, para a economia, para a política, para a proteção social e incluindo condições de saúde. Então, na sociedade, né, nós teríamos uma sociedade mais individualista, materialista e socialmente antagônica. Na economia, um menor crescimento econômico, maior concentração da renda, maior insegurança financeira. Na política, menor poder político para as classes médias e baixas. Proteção social, crianças, adultos e idosos sem proteção social adequada, e as condições de saúde seriam epidemias de obesidade, autoflagelação, transtornos alimentares e transtornos mentais, depressão, ansiedade, fobia social, entre outros. Então, Santos, 2017, ele atesta que o SUS está perdendo cada vez mais a sua identidade para a lógica neoliberal, pois as contrarreformas que ocorreram na década de 90 e que ainda são percebidas fortemente nos dias atuais, atingiram fortemente o seu princípio universal, com mecanismo de privatização, com a lógica do mercado e um processo de universalização excludente. Isso ocorre porque o Estado se põe a serviço do mercado, transferindo um fundo público para o segmento privado. Então, quando o que a gente vê agora na saúde, que ultimamente anda acontecendo, é, por exemplo, a terceirização dos serviços de saúde, né? As cooperativas. Então, isso é uma forma da entrada do neoliberalismo nos serviços de saúde. O próximo quadro, ele refere-se a uma pesquisa que buscou analisar os desafios de gestores e profissionais de saúde em Belém do Pará. Gente, me perdoe, eu tirei esse quadro porque ele ficou pequeno, certo? Então, não dava para discutir com vocês. Eu vou pular agora para as considerações finais.
Então, muitos dos obstáculos no SUS ou fatores limitantes decorrem do problema de gerenciamento, das estratégias de aplicação dos planos de saúde pública, do complexo cenário que caracteriza a vida da população necessitada, do despreparo dos gestores e de alguns servidores. Todavia, podemos indicar ainda a existência de um dos mais decisivos e fundamentais problemas impostos à eficácia do referido sistema, a emergência de uma ideologia neoliberal que alimenta a crescente ideia de que o Estado não tem condições de promover o bem-estar das populações mais necessitadas. Eis uma das marcas do ocaso, né, do estado de bem-estar social. Isso significa que entramos numa era em que as expectativas e necessidades sociais passaram a ser balizadas ou geridas pelos imperativos do mercado. Nesse cenário, a saúde, bem como outros elementos vitais da vida da população, passa a ser determinada pela lógica capitalista, que a toma como uma mercadoria e não como um bem social a ser distribuído igualmente a todos. Então, os princípios do SUS aqui iriam completamente por água abaixo, né? Instaura-se com isso a ideia de que o Estado não mais pode fazer face às demandas da população, em virtude da ausência de recursos, ou então em razão do fato de que este cidadão deve procurar por meios próprios os serviços oferecidos pela iniciativa privada. Bem, classe média e classe média alta e os ricos teriam esse poder aquisitivo, mas como ficaria classe média baixa e a grande massa brasileira que são os pobres, né, de baixa renda? O problema é que, como sabemos, esse privilégio atinge apenas uma pequena parcela da nossa população. A esmagadora maioria do nosso povo não tem outra alternativa em matéria de assistência e tratamentos sanitários, que deve ele recorrer ao SUS. Foram utilizadas várias referências, o estudo ele é bem teórico, bem complexo, foram 20 laudas resumidas em 20 minutos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por todo o apoio aqui na apresentação, né? A gente está vivendo essa tecnologia, essa nova tecnologia, e também agradecer à comissão científica pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Estou deixando os nossos e-mails, né, das autoras, e a gente está aceitando críticas, sugestões, e discutir também sobre o tema. Obrigada a todos. Obrigada, Poliana. Você ainda teria algum tempo para a sua apresentação, cumprir seus 5 minutos, mas vamos passar agora para a oportunidade para a Sabrina Medeiros, né, que vai apresentar o trabalho que estaria na ordem para ser anteriormente, capacidades estatais, uma alternativa para o sistema de saúde brasileiro estadunidense, é isso? Sabrina? As considerações iniciais que a gente teve no trabalho foi que o maior desafio atualmente dos estados nacionais e subnacionais em relação à própria pandemia da Covid-19. E com isso, foi colocado à prova as capacidades estatais dos países. Então, assim, inicialmente a gente quer dizer que o estudo foi realizado em julho, certo? E os dados foram atualizados até o dia 23 de julho, nesse período que foi feito. E nesse período, os Estados Unidos e o Brasil ocupavam, respectivamente, o primeiro e o segundo do ranking no total de casos e de mortes da Covid no mundo. Então, a gente escolheu, trabalhar com esses dois países porque ambos tinham sistemas de saúde diferentes, mas que nesse contexto ele tinha uma narrativa, semelhante na forma de enfrentamento da pandemia, que inclusive refletiu, que a gente vai querer compreender como isso refletiu no ranking aí do caso de mortes, e de contaminação. E também pela semelhança, certo, que foi tratada as capacidades estatais nas mídias e pela forma de articulação política que se deu nesses dois países nesse período. Então, o objetivo do estudo, foi compreender como os Estados Unidos e o Brasil reagiram no enfrentamento da pandemia, valendo-se das suas capacidades estatais, com a premissa de que mesmo que um estado que tem uma alta capacidade estatal, ele não necessariamente vai colocar em ação essa alta capacidade estatal, E aí, os procedimentos metodológicos que a gente adotou foi uma abordagem qualitativa, que a gente tentou comparar como é que se dava a ação estatal do Brasil e dos Estados Unidos a partir dos seus sistemas, certo, nesse período. E aí a gente utilizou a pesquisa bibliográfica,
além dos dados da COVID, né, com dados secundários, e da descrição histórica dos sistemas. Além das fontes midiáticas, que a gente utilizou como forma de reforçar os fatos que a gente estava encontrando nos dados, além de que a gente queria dar ênfase de que as mídias sociais, elas refletem a forma como a sociedade vê a ação estatal, podendo ser positiva ou não. Então, como referencial teórico, a gente entende, né, que o Estado possui potencial em identificar problemas públicos, formular e implementar políticas públicas eficientes como condição de garantir a possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente trouxe a referência de Igor Mides, que ele fala que as capacidades estatais, no século XXI, estariam não só associadas à qualidade das burocracias públicas, mas também à existência e ao funcionamento efetivo de canais que conectem o aparato político e administrativo do Estado à sociedade civil. Ou seja, assim, né, ele consegue conferir legitimidade à política pública e a efetividade das suas ações. Com base nisso, a gente trouxe como se dá as dimensões da capacidade estatal, segundo o autor, e ele diz que existem as dimensões coercitiva, fiscal, administrativa, relacional, legal e política. Como forma de recorte temático, a gente utilizou na capacidade relacional, que é aquela que o Estado ela possui, né, de se relacionar com grupos diferentes da sociedade, seja na forma de mobilizar recursos, de prestar conta, de internalizar informações que sejam necessárias para que a política pública, no caso de saúde, consiga ser efetiva de fato. Então, a gente vai falar agora, né, do funcionamento do sistema de saúde dos Estados Unidos, que, na visão dos autores, ele é um sistema privatista que tem um problema, que considera o problema de saúde como um caráter individual, né, um problema de caráter individual, e os princípios do sistema de saúde, eles consideram, né, como princípios do individualismo apoiado no ideal liberal. Então, a gente trouxe, né, a distribuição, com base nesse estudo, de Noran e Ugar, dos hospitais eleitos por sistema provedor nos Estados Unidos, que, dividido em dois, a gente consegue ver o privado e o público, né? O público, ele se refere aos que são associados aos programas sociais, e o privado, aquele que ou você paga o plano, ou você consegue ter o convênio com a empresa, né? Que é vinculado à questão do vínculo empregatício formal, certo? Então, como dado relevante, a gente trouxe que 68,3% eles são de hospitais considerados privados e apenas 31,7%, né, a soma, são públicos. E em relação aos leitos, né, não é proporcional, mas a gente também tem apenas 24,7% de leitos públicos e a maioria, né, 75,3% são leitos privados. Mas falando dos programas sociais, né, a gente tem os programas básicos, que são o Medicare e o Medicaid, que foram criados em 1965, e ambos têm uma competência federal no sentido de investimento, certo? Mas o Medicare é apenas federal e ele é destinado a aposentados e pessoas com idade igual ou maior que 65 anos. E o Medicaid, ela tem financiamento federal, mas é de competência dos estados, né, na administração. E é voltado para a população de baixa renda com recursos limitados. E o que é válido ressaltar, né, que até os anos 80, o sistema de saúde era basicamente você investir em um valor que pode se comparar ao INSS aqui, né, para que você depois possa utilizar de serviços de saúde. Então, mas depois, né, você precisava reembolsar quase o total do valor que era investido nos procedimentos de saúde. Então, por conta disso, foi criado o Managed Care, certo? Que seria para reduzir esses custos dos indivíduos, né, nesse serviço. Em 2010, observando também as fragilidades do sistema, foi criado o PPACA, né, o famoso Obamacare de 2010, né, que ele tinha a intenção de promover a saúde, ampliando a cobertura, certo? Que antes não tinha tanta cobertura assim, além de prestar atenção na forma de prevenção da doença, para que você não possa gastar com os cuidados, na forma de copagamento dos serviços e tentar melhorar a qualidade, entre outras questões, né? Então, a gente trouxe como, a partir dos tipos de subsistema, né, do sistema de saúde, a relação que tinha com o público, dos beneficiários da população, em relação aos gastos. Então, a gente pôde observar que os programas públicos,
o Medicaid, Medicare e outros subsistemas correspondiam a 22,6%, enquanto que 54,60% era de pessoas que apenas tinham vínculo empregatício formal, ou seja, mais de 50% da população nesse período. E dos planos privados, né, 8,90% e 13,90% não tinham nenhum tipo de cobertura devido à questão de gastos, né, e custos com serviços de saúde. Vamos falar agora do sistema brasileiro. Bom, o SUS, ele é o nosso sistema, né, único de saúde, e ele foi garantido por meio da Constituição Federal de 88 como um direito social, certo, e universal. Primeiramente, ele foi desenhado em 1986 como resultado do movimento sanitarista no Brasil, que reivindicava, né, maior participação da comunidade na arena decisória e atendimento integral da população, que também tinham antes, né, que pagar para poder ter acesso a serviço, né, tinha um vínculo também formal. Então, assim, o SUS ele foi assegurado pela Lei 8.080 e 8.142 de 1990, que traz as suas diretrizes, né, e formas de financiamento, funcionamento. Os princípios do SUS se dá pela universalização, equidade e integralidade, certo? E eles buscam ter um acesso, né, à política de saúde como direito de todos, a fim também de reduzir, né, as desigualdades, para que todo mundo possa ter acesso, independente se você paga ou não, dependendo da sua classe ou cor, né? E também atender de forma integral todas as demandas da população, desde a prevenção, tratamento até a reabilitação. Então, em 2000, a gente tem um marco também, que é a emenda constitucional número 29, que estabeleceu que também tivesse autonomia, né, a questão das 3 esferas do governo, os entes federativos. Então, essa vinculação dos recursos tinha o propósito de estabilizar o sistema, ao mesmo tempo que reforçou, né, o controle social por parte dos conselhos. E aí isso reforçou tanto a descentralização na política, certo, de saúde, como a questão da oferta gratuita, atendendo aos 3 níveis, ao nível de alta complexidade do sistema e cobertura universal, e também se destaca como sendo o maior programa, né, de Sistema Único de Saúde, assim como o maior programa de vacinação, transplante de órgãos e saúde primária, que é a atenção básica. Bom, agora vamos para a discussão e os resultados. Bom, como a gente pode perceber, o ano 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, e não foi por acaso, né, que houve um investimento em medidas de restrição comercial e de mobilidade, como forma de ação preventiva, né, e de contenção da propagação do vírus. Então, assim, o primeiro caso confirmado no Brasil foi no fim de fevereiro, certo? E nos Estados Unidos foi no fim de janeiro, caso anunciado. E 3 meses antes, né, em dezembro de 2019, na China, foi o primeiro caso mundial. Então, foi questionado também por parte dos autores o motivo, né, e as questões da ação tardia de ambos os países para prevenir e conter essa propagação do vírus, mesmo com a questão da complexidade da situação. E também pode ser enfatizado as crises e tensões políticas nesse período, como no caso dos Estados Unidos e da China, além da questão da tensão existente em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, porque havia um pensamento liberal, além da negação científica, certo, da gravidade da pandemia nesse período, que incluiu também o Brasil, porque ele seguiu muito dos passos dos Estados Unidos, né, e a gente pôde perceber isso na relação amigável entre os governadores dos estados nacionais. Então, as medidas de enfrentamento e o time de atuação nesse período foram semelhantes devido a esse contexto. Então, a gente trouxe os dados dos casos e das mortes até dia 23 de julho, segundo a CDC e o Ministério da Saúde, e ambos tinham o segundo, né, o Brasil, em primeiro lugar nos Estados Unidos nesse período, e o conceito-chave da OMS era a questão de achatar a curva de contaminação. Mas o que se observou foi que exponencialmente o número de casos e mortes aumentava consideravelmente, lembrando de atentar, né, que os sistemas de saúde ainda assim eram diferentes, né, e as formas de financiamento também. Então, em relação à outra indicação da Organização Mundial da Saúde, foi a realização de testes. Quanto mais testes você fazia, mais você tinha a capacidade de ter ações, né,
de prevenção, de contenção mais eficientes. Então, o Brasil, nesse período, ele tinha 13,7 testes para cada 1.000 habitantes, enquanto que os Estados Unidos tinha 7 vezes mais, que era 93,62 testes, segundo Oxford. E em confronto, né, mesmo que o Brasil tivesse a segunda posição dos casos, ele era o país que menos testava, segundo as mídias, e além da questão da subnotificação de casos. Então, das problemáticas, resumindo, né, além da questão da própria pandemia, e do seu surgimento e na expansão do território, a partir dessa expansão, foi escancarada as fragilidades que tem ambos os sistemas de saúde, certo? Mas nos Estados Unidos, isso foi mais notório devido à não questão do acesso universal, à política de saúde gratuita, também quanto às questões tardias de isolamento social. E nos Estados Unidos teve a questão dos custos, né, com serviços de saúde, que as pessoas passavam a evitar procura pelos testes por conta dos custos que poderiam vir associados a ele. E no Brasil, houve um alto investimento em serviços de infraestrutura para tratar das pessoas que tinham, né, Covid, e em relação à ocupação de leitos, mais de 30% da ocupação de leitos foi dada até o dia 15 de julho, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde, e nos Estados Unidos a gente tinha 77.877 pessoas internadas por conta da Covid, né, de 513 pessoas que também estavam internadas. E a gente trouxe um gráfico, certo, que a gente elaborou a partir dos dados do CDC, de casos, a linha azul são de casos e a linha vermelha cada um dos estados, no enfrentamento da Covid. Então, como considerações finais, a gente tem a atuação tardia, certo, no enfrentamento da Covid de ambos os países. Destacamos também as questões das capacidades estatais, que ambos têm capacidades diferentes, né, a forma de relação entre o Estado e as subnacionais são diferentes, mas no Brasil a gente teve o agravante, né, que foi a descontinuidade do Ministério da Saúde, a gente ficou um tempo sem ministro, e também houve um déficit de um alinhamento das ações para com os estados e os municípios. Além das convergências ideológicas que a gente teve em relação à própria Covid-19, demonstrando também uma baixa capacidade estatal da dimensão relacional. E isso também se aplica aos Estados Unidos, né? E além das considerações, teve a diferença de testagem entre os países, né? Que os Estados Unidos foi 7 vezes maior, também pelas condições de capacidade financeira maior, né? E teve a questão da subnotificação dos casos da Covid, que também foi um agravante. Então, para fins de planejamento e viabilidade no combate à pandemia, observou-se que a capacidade fiscal ela tem um peso considerável, né? Haja vista que a necessidade de investimentos financeiros disponíveis prontamente, elas interferem, né, nessa viabilidade de enfrentamento ou não. E pela perspectiva da capacidade coercitiva, observa-se como necessária para alcançar melhores resultados a existência, né, de um alinhamento entre as necessidades coletivas e as funções básicas de um Estado nacional. Então, também podemos considerar que um sistema de saúde está ligado mais a um viés público universal, enquanto o outro está ligado mais ao caráter privado, né? E também no número de pessoas recuperadas no Brasil, que eu não pude trazer, mas a gente teve um número expressivo de recuperados no Brasil, já que 70%, né, da população utiliza do SUS, enquanto nos Estados Unidos os custos vindos dos gastos, né, em relação aos serviços de saúde influenciaram nos dados dos casos, mortes e recuperados no país. Então, a gente trouxe algumas recomendações, que seria em relação ao aumento do financiamento das testagens, também com relação ao fundo de emergência, né, e a ampliação da conscientização das medidas de prevenção e contenção da propagação da Covid-19, e também do aumento, né, da coordenação alinhada entre os entes no enfrentamento e achatamento da curva de contaminação. Por fim, ressalta-se a necessidade
de os Estados nacionais e subnacionais agirem de forma mais efetiva, né, em relação à sociedade. Isto posto, considera-se relevante a adoção de suporte da literatura sobre capacidades estatais, que possibilitou a compreensão dos processos analisados pelos viés das dimensões diversas. Então, nesse sentido, aprofundar o debate sobre como operar eficientemente as dimensões coercitiva, fiscal, administrativa, relacional, legal e política no combate da Covid-19 mostrou-se potencialmente favorável. Então, aqui a gente trouxe as referências utilizadas e obrigada. Obrigada, Sabrina, pela apresentação, trabalho muito bom.